Então, boa noite a todos. E aí, dando continuidade, algumas pessoas entraram em contato comigo, falando que não conseguiriam assistir às aulas. Não há problema, a gente não vai exigir a presença de forma remota, desde que eles façam todas as atividades propostas no período proposto por mim, né? Lá no SIGA. Qual seria a diferença de vocês que estão aqui participando, né? Que vocês possivelmente terão 2 pontos extras, caso precisem, em cada uma das avaliações proposta por mim, tá bom? Então, quem não está participando não está perdendo, mas está deixando de ganhar um pontinho extra por participação, tá bom? Mas eu já conversei com alguns sobre essa possibilidade, não há problema, já que a presença não é um dos critérios para aprovação ou reprovação, tá bom? Então, a partir desse momento, nossa live está sendo gravada, eu vou compartilhar então a minha tela, eu vou iniciar a aula, só que eu não vou tá vendo vocês, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem a qualquer momento abrir o microfone e me parar no meio, tá bom? Não tenha vergonha, esse é o momento para a gente perguntar, discutir, falar sobre e assim vai, tá bom? Então, tiver dúvida, podem perguntar, fiquem à vontade, ok? Ok, vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Bom, então, o que foi proposto para nós hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre a teoria dos conjuntos, né? E também sobre conjuntos numéricos. Bom, para iniciarmos a Professor, nossa só aula te aqui, interrompendo um pouquinho. sim, Eu vou sair da aula que eu vou entrar pelo computador que é melhor. ok, Aí eu vou dar uma saída rapidão, tá? tranquilo. Eu vou dando continuidade aqui, tá bom? Bom, a nossa disciplina de nivelamento em matemática básica, ela trata-se de uma revisão, praticamente, de muitos conteúdos trabalhados por vocês lá no ensino médio. E a gente vai começar por essa questão das teorias dos conjuntos e nós vamos falar um pouco sobre os conjuntos numéricos e dando continuidade à nossa ementa da disciplina. Então, inicialmente, introdução à teoria dos conjuntos, né? Como eu disse para vocês em outro momento, eu sou o professor Michael, né? Nós vamos trabalhar agora. Bom, o que a gente considera como conjunto? Fugindo um pouco do slide, falando assim, o conjunto por si só, ela na matemática, vamos pensar assim, existem muitos conceitos que na matemática é uma coisa, existe um significado, e no nosso dia a dia seria uma outra coisa. Mas também existem muitos conceitos que no nosso dia a dia trata-se de um significado que na matemática herda como herança esse significado, esse conceito. O conjunto por si só não existe uma definição, né, formalizada. Entretanto, a gente tem uma noção de conjuntos. E a noção de conjunto na matemática é, de maneira geral, a mesma noção de conjuntos do nosso dia a dia, né? Então, o que seria aquilo que nós chamamos de conjunto? É uma ideia de coleção, de agrupamento, um conjunto de coisas, né? Um conjunto, por exemplo, uma sala de aula é formada por um conjunto de coisas, ou um conjunto de alunos, um conjunto de carteiras e mesinhas, né? Uma escola é um conjunto de professor. Vamos lá então, para alguns exemplos. Olhem só aqui, nós temos um conjunto de times de futebol, na verdade de escudos, né, de times de futebol brasileiros. Não são todos, mas são alguns. E é um conjunto desses times. Se a gente for selecionar
né? Um deles, por exemplo, o Palmeiras. Lá no Palmeiras existe um conjunto de pessoas, né? Um conjunto de jogadores de futebol. Perceba, é a reunião de alguns elementos, né? Nesse caso aqui eu trouxe um exemplo de uma charge de 1999, né? Um conjunto de jogadores do Palmeiras. Então, um conjunto na matemática é essa mesma noção geral, genérica, que a gente usa no nosso dia a dia. É uma reunião, é um coletivo, é, é a coleção de vários elementos e que todos os elementos têm alguma característica que possa ser considerada comum ou não. Por exemplo, as características desse aqui, que a maioria deles são jogadores de futebol ou são atletas, né, profissionais do futebol. Tá bom? Bom, todo conjunto ele é formado por todo conjunto é formado por um ou mais objetos, né, que são denominados elementos. De maneira geral, nós escrevemos o nome desse conjunto, nome de um conjunto na matemática com a letra maiúscula. Então o que eu estou falando para vocês aqui agora, a gente precisa levar a sério, né? Então assim, a noção de conjunto é a reunião de vários elementos, né? Então, um conjunto é formado por um ou mais elementos. A soma de todos esses elementos forma o meu conjunto. E se eu quero descrever esse conjunto, eu tenho que escrever ele sempre, no caso, com a letra maiúscula. Vou colocar aqui na ponta do Arleys, né? Então, sempre com uma letra do alfabeto maiúsculo. Tudo bem? Alguns conceitos importantes. Na matemática, existem alguns nomes, conceitos e notações que são são muito importantes, né? E a gente precisa levar isso em consideração. Na verdade, a gente precisa literalmente obedecer esses conceitos, que são as regras que regem a definição de o que nós chamamos aí de conjuntos na matemática. Bom, pertinência. O conceito de pertinência, ele procura relacionar um elemento com um conjunto. Então, vamos lá. Para representar um elemento, olha só, a pertinência é o que relaciona um elemento ali dentro daquele conjunto com o próprio conjunto. Para representar esse elemento, se ele pertence ou não, a gente utiliza esse símbolozinho aqui, ó. Todos conseguem ver o laser aí? Dá pra ver o laser no slide? Sim, dá pra ver sim, professor. Pessoal, só vou sair um pouquinho, parece que alguém pediu pra entrar no... E eu vou ter que aceitar. Ok. De novo, calma aí. Vai dar certo, a gente vai chegar lá. Nós estávamos aqui. Paramos. Ok, voltando pra cá. Então, deixa eu acender a luzinha aqui de novo. Laser, ok. Então esse símbolozinho aqui, ele significa que um elemento que esteja ali dentro daquele grupo, ou para dizer que aquele elemento pertence a um certo grupo. E esse mesmo E com uma barrinha em cima dele, né? Nós usamos esse símbolo para dizer que esse número ou esse elemento não pertence a tal do conjunto, certo? Então bora lá. Exemplo. Olha só. Seja um conjunto M, letra maiúscula. Esse conjunto meu, ele é formado por números. Olha só, se ele é formado por número, então eu tenho aqui um conjunto numérico. Definido por quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Cada elemento dentro dele, neste caso, por se tratar-se de número, nós separamos por ponto e vírgula.
Por que ponto e vírgula? Porque a vírgula em relação aos números pode confundir ou coincidir com números decimais. Tudo bem? Então olha só, letra maiúscula, quer dizer assim, olha, esse conjunto M é igual, nós temos os nossos parênteses aqui, né? Desculpa, nossas chaves. E aí nós temos os nossos elementos aqui dentro. 2, 4, 6, 8 e 10. Aí ele pede o seguinte, complete com pertence. Isso aqui não é mais um ezinho, né? É pertence ou não pertence. As lacunas abaixo. Minha pergunta é, 2 pertence ao conjunto M? Olha só, esse 2 pertence ao conjunto M? Sim, pertence. Pertence. Então eu vou lá e coloco o símbolo de pertence. O 5 pertence ao M? E aí? Não. Não. Então, quando não pertence, eu preciso representar o não pertence pelo símbolo de não pertence. O 10 pertence e a palavra Brasil não pertence. Até porque o conjunto M é um conjunto numérico e não é um conjunto formado com palavras, né? Com letras. Então, nós temos aí esses símbolos que representam o conceito de pertinência, de pertence ou não pertence. E esses símbolos aqui, eles só podem ser usados quando eu estou relacionando um elemento dentro de um conjunto a um conjunto. Tudo bem? Um elemento dentro dele a um outro conjunto. Ou a ele mesmo, não sei, né? Bom, subconjuntos. Esse subconjunto é um conceito que visa, nesse caso, estabelecer um conjunto literalmente dentro de um outro conjunto. Né? Por exemplo, dados A e B, dizemos que A, conjunto A, é o subconjunto de B se cada elemento do conjunto A também for um elemento do conjunto B. E indicamos o seguinte, olha só, A está contido em B. Bom, gente, vamos lá. Primeira coisa, esse símbolo aqui é um Czinho, como se fosse um U deitado, né? Esse U deitado, ele só pode ser usado entre um conjunto e outro conjunto. Ele não pode ser usado, por exemplo, por elementos. Olha, por exemplo, esses aqui, ó, é um elemento dentro de um conjunto. Já esse outro aqui é um conjunto contido em outro conjunto. Isso é bom para que a gente consiga, de certo modo, tentar até organizar um pouco esse tipo de conhecimento para a gente. E esse Czinho aqui significa está contido em B. Tudo bem? Então A está contido em B. Bom, utilizando o diagrama de Venn é o seguinte, dizendo isso, mas por meio do diagrama de Venn. Eu tenho o conjunto B, eu tenho o conjunto A, todos os conjuntos que estão aqui dentro do A também estão onde? Dentro de B. Logo, nós podemos afirmar que A está contido em B. Ok, galera? Joia, professor. Bom, mais um exemplo aqui. Nós temos aqui todo o território nacional aqui, né, do Brasil e algumas divisões, né, as divisões dos estados. Nós podemos afirmar que todos esses estados estão contidos no território brasileiro, né? E aí fala assim, olha, Rio Grande do Norte está contido no Brasil. Nós podemos afirmar também que Rio Grande do Norte está contido dentro do Nordeste, está contido no Nordeste, né? Na região Nordeste brasileira.
E aí nós poderemos fazer algumas relações dentro de alguns subconjuntos que, né, somado de todos eles, vai dar a nossa região total brasileira. Tô só olhando aqui que tem mais mensagens. Só um minutinho. Bom, vamos lá. Agora nós temos outra relação. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que é para vocês, né, de certo modo, que esse sinalzinho de contido e não contido, né, está contido e não está contido, eles são utilizados apenas e não só, né, apenas e somente apenas para relacionar um conjunto com outro conjunto. Então, relação de inclusão. Quando relacionamos um conjunto com conjuntos utilizados ou outros conjuntos, nós utilizamos o símbolo está contido. Esse outro, né, o deitado aqui também com a barrinha, é de não estar contido. Está contido, não está contido. Bora lá então. Por exemplo, olha só, eu tenho um conjunto. Esses conjuntos não estão nomeados. Ó, o conjunto, se está por chave, separado por chave, é todo esse conjunto. Então, o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, está contido dentro desse outro conjunto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tudo bem? Por que que ele está contido? Porque todos os números que pertencem a esse primeiro conjunto está aqui no segundo conjunto. Se apenas um número desse primeiro conjunto não estivesse no segundo conjunto, aí nós poderíamos falar que não estaria contido. Tudo bem? Como é esse segundo exemplo nosso, né? 1, 2 e 0. Conjunto 1, 2 e 0 não está contido nesse outro conjunto. Por quê? Porque o elemento 0 do primeiro conjunto não está no segundo conjunto. Certo? Bom, vamos lá então. Igualdade de conjuntos. Quando é que um conjunto é igual ao outro conjunto? Então, dado dois conjuntos A e B, eles são tidos iguais quando possuírem, né, quando possuem exatamente os mesmos elementos. Por exemplo, dados os conjuntos A, 0, 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, 2, 3, 4, 1 e 0. Como todos os elementos são iguais, podemos dizer que A é igual a B. Perceba uma coisa, gente, que embora eles não estejam na mesma ordem, o A está em ordem crescente. O B não tem uma lógica, não tem uma ordem necessariamente. Mas todos os elementos que estão em B também estão em A. E todos eles são iguais. Logo, o conjunto A é igual ao conjunto B. Bom, há alguns conceitos importantes. Existe sim o que nós chamamos de conjunto vazio, né? Ou, melhor dizendo, existe uma representação do que nós chamamos de conjunto vazio. O conjunto vazio, ele corresponde a um tipo particular de conjuntos. Ou seja, quando não tem nenhum elemento. E quando isso acontecer, nós temos que indicar esse conjunto vazio por essas chaves, né? Por esse símbolo de chave sem nenhum elemento dentro, ou esse zerinho aqui com a barrinha no meio. Então esses são os dois símbolos para dizer que um conjunto ele é o conjunto vazio. Tudo bem? Nós temos um outro tipo especial de conjunto que é chamado de conjunto unitário. O que é esse conjunto unitário? Conjunto unitário é quando nós temos um conjunto que tem apenas um elemento. E esse elemento ele
dá essa característica de conjunto especial, né? Nós chamamos aí de um tipo especial, que é o conjunto unitário. E nós também temos o conjunto universo. O que é o conjunto universo? É o conjunto ao qual todos os elementos, todos, fazem parte dos nossos estudos. Ou faz parte do conjunto. Bom, vamos lá então. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. Fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Não se acanhem. Bom, vamos lá então. Conjunto das partes. O conjunto das partes de um conjunto é formado por todos subconjuntos de A. Todos possíveis, né? Ou seja, então olha só. Eu vou usar a notação de P para falar assim. Esse P significa assim. Conjuntos das partes de A. São todos os subconjuntos tal, né, são todos os valores x, tal que esses valores x pertencem a algum tipo de pertence não, eles formam conjuntos que pertencem ao conjunto A. Vamos lá, galera. Parece meio estranho, mas vai ficar mais tranquilo aqui no exemplo. Vamos lá. Exemplo: o conjunto das partes dos conjuntos abaixo. No caso, o conjunto A. Então vamos lá, o conjunto das partes do conjunto A é... Se eu quero encontrar todos os possíveis conjuntos do conjunto A, os possíveis subconjuntos que estão ali dentro, eu tenho que sempre representar com a letra P. Essa letra P, da forma que está aqui, maiúsculo, né? P do conjunto A, significa conjuntos das partes de A é igual... Abre chaves. Qual é o primeiro conjunto, subconjunto, né? Qual é o primeiro subconjunto que eu posso formar aqui? É o conjunto vazio. É quando eu tiro todos os elementos, fica um vazio. O subconjunto apenas com o elemento 0, o subconjunto apenas com o elemento 1 e o subconjunto formado por esses dois elementos, 0 e 1. Então, esses aqui são todos os subconjuntos possíveis de serem formados por quem? Por 0 e 1. Tudo bem? Outro exemplo. Ó, dado o conjunto B, né, em que os elementos são 0, 1 e 2, o conjunto das partes de B será quem? Ó, o conjunto das partes de B. Primeiro, vai ser sempre o conjunto vazio, quando eu tiro todos os elementos ali dentro. Aí depois o conjunto apenas com o número 0, o conjunto unitário apenas com o número 1, o conjunto unitário apenas com o número 2, depois o subconjunto formado pelo 0 e 1, por 1 e 2, por 0 e 2, 0, 1 e 2. Tudo bem? Então, esses aqui são todos os subconjuntos que podem ser formados, né, pelo conjunto B. Então, nós chamamos isso de conjuntos das partes do conjunto B. Conjuntos das partes do conjunto B. Ok, galera? Ok, professor. Olha só, uma coisa que é interessante que a gente vai discutir aqui também. Ó, o conjunto vazio sempre estará contido nesse conjunto das partes de B. E outra, o conjunto formado por todos os elementos também. O conjunto vazio e o conjunto formado por todos os elementos, que é o próprio conjunto, né? Bom, existem algumas propriedades. Olha lá, primeira propriedade: o conjunto vazio sempre vai pertencer ao conjunto das partes, né? No caso do conjunto A aqui. Outra, o conjunto A ou o conjunto B, conjunto C, qualquer que seja esse tipo de conjunto,
também vai pertencer, né, as partes dos conjuntos, o conjunto das partes dos conjuntos de A. E se A possui n elementos, então o conjunto das partes de A possui 2 elevado a n elementos. O que eu quero dizer com isso? Olha só, agora a gente consegue calcular quantos possíveis conjuntos tem aqui dentro. Então, olha só, conjunto A tem quantos elementos? 1, 2. Bom, se o conjunto A tem 1, 2 elementos, segundo a nossa definição aqui, o conjunto A vai possuir, né, conjuntos das partes de A, o conjunto das partes dos conjuntos A vão possuir 2 elevado a n elementos. Ou seja, se eu tenho apenas 0 e 1, são 2 elementos. Então, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, 4. O que isso quer dizer? Quer dizer que o A aqui ele vai ter apenas 1, 2, 3, 4 elementos. O B tem 1, 2, 3 elementos. O conjunto das partes do conjunto B vai possuir 2 elevado a n elementos, ou seja, 2 elevado a 3, a quantidade de elementos que possuem o conjunto B. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então ele vai possuir 8 elementos. Será que é verdade? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Então a gente consegue calcular quantos possíveis subconjuntos cada conjunto pode ter a partir da ideia dessa terceira propriedade aqui de conjuntos. Vamos lá, então. É possível, então, além dessas ideias de conjuntos, fazer algumas operações entre conjuntos. Quais são elas? Nós podemos fazer a união entre 2 ou mais conjuntos. O que significa uma união, né? Os elementos é unir os elementos que pertencem aos 2 conjuntos. E essa união é representado por essa letra, vamos chamar isso aqui de usão, né? A união B. Tudo bem? Então, união é representado por esse usão grandão aqui. A união B. Tal que nós temos o elemento X, tal que X pertence a A ou X pertence ao conjunto B. Então, união. A intersecção, que é representada agora por essa letra U aqui, no meio, mas de ponta cabeça, significa que os elementos que pertencem, significa que ele quer selecionar os elementos que pertencem simultaneamente aos 2 conjuntos. Pertencem aos 2 conjuntos ao mesmo tempo. E nós podemos fazer a diferença dos elementos, né? A diferença entre 2 conjuntos. No caso, são os elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Então, A pertence ao conjunto A, mas não pertence ao conjunto B. Vamos olhar um pouquinho. Alguns exemplos disso. Por meio do diagrama de Venn. Diagrama de Venn, gente, nada mais é que essas bolinhas aqui. Tudo bem? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou rabiscar aqui, nós vamos rabiscar aqui, olha só. A união B. A união B são todos os elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Então, a união são todos esses elementos aqui, certo? Já a intersecção
Esse aqui é o conjunto união, tá? Já a intersecção entre esses dois elementos, já a intersecção entre esses dois conjuntos, desculpa, são todos os elementos que pertencem, intersecção A e intersecção B, que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. E nós escrevemos com esse símbolo aqui, o U de ponta cabeça. A intersecção B são todos os elementos que estão nessa região aqui, que eu coloquei alguns tracinhos amarelos, tá bom? Agora, fazendo então a diferença, ó, A menos o conjunto B. São todos os elementos que pertencem ao conjunto A aqui, mas a partir desse conjunto amarelo para cá, pertence ao conjunto A, mas não pertence ao conjunto B. Então são todos os elementos que estão dessa retinha branca aqui, amarela, para trás. Ela não estará na intersecção, porque se pertence a A, não pode pertencer a B. E B, né, a diferença do conjunto B com o conjunto A também tem a mesma lógica, a mesma ideia. Tem que pertencer apenas ao conjunto B e não ter nenhum elemento que pertença ao conjunto A. Exemplo. Vamos lá. Vou fazer alguns exemplos aqui com vocês. Seja o conjunto A. Olha, o conjunto A é formado por 0, 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B formado por 0, 2, 5 e 6. Encontre, primeiro, A intersecção B. Bom, A intersecção com B são todos os elementos que pertencem a A e também pertencem a quem? Também pertence a B. Então, quem são eles? O 0 e o 2. São os únicos elementos que pertencem a A e também pertencem ao conjunto B. Agora, eu vou responder, neste caso, a letra C. Depois vamos responder a letra A, tá bom? Letra C. A menos B. Quem seria A menos o conjunto B? Seria apenas essa parte aqui, ó, que está apenas em A, mas não pode estar em B. Quem são eles? Apenas o número 1, 3 e 4. Ele pertence a A. Já o 0 e 2 pertence a B. O fato de pertencer a B, e eu quero apenas a diferença do A menos o conjunto B, a resposta seria apenas 1, 3 e 4. Porque o 0 e o 2 também pertencem ao conjunto B. Então esta seria a resposta da letra C. E a resposta da letra B, A união B, são todos os elementos que pertencem a A intersecção e a B. Então, 1, 3, 4, 0, 2, e 5 e 6. Tudo isso aqui é necessariamente a união B. Querem perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Posso continuar nesse ritmo? Sim, pode continuar, professor. Se estiver indo muito ligeiro, gente, podem falar, tá bom? Fiquem à vontade aí. Bom, alguns problemas que podem ser, né, resolvidos aí em relação à teoria dos conjuntos. Hoje, especificamente hoje, eu estou sem a minha lousa. Mas vamos tentar escrever aqui com o mouse. Se der certo, ok. Se não der, paciência, a gente vem amanhã com a lousa, tá bom? Mas vamos lá. Numa sala de aula, 85 alunos jogam basquetes, 75 jogam futebol e 17 praticam duas atividades ao mesmo tempo, as duas: basquete e futebol. Né? Quantos alunos foram pesquisados, sabendo-se que todos optaram por pelo menos
um dos esportes. Então todos os alunos estão aqui. Se eles optaram por pelo menos um esporte, então todos estão aqui nessa pesquisa. Como é que a gente pode resolver isso? Por meio do diagrama de Venn. Olha só. Vamos colocar aqui. Caneta. Primeiro, eu vou começar com a ideia, é o seguinte. De quantos praticam a mesma atividade juntos? As duas atividades, basquete e futebol. Então, se eles praticam atividades juntos, praticam as duas atividades, significa que 17 aqui, ó, é a intersecção desses dois conjuntos. Ou seja, 17 alunos praticam tanto basquete quanto futebol. Bom, eu sei que 75 alunos aqui, ó, jogam futebol, mas desses 75, 17 deles já estão aqui. 17 deles praticam os dois ao mesmo tempo. Então, quantos praticam somente futebol? 75, né? Eita, tá difícil com o mouse, hein? E menos 17. Gente, me desculpe, hoje eu estou sem a lousa, mas amanhã já estarei com ela, tá bom? Eu fui mexer com ela hoje aqui, um pouco antes da nossa aula, e aí o cabo da minha lousa digital acabou tendo algum problema. Então amanhã eu vou lá consertar e já volto com essa lousa. Então vamos lá. 75 menos 17 é igual a 58. Tudo bem? Então 58 alunos praticam apenas futebol. E aí, aqui, quem é que pratica basquete é 85 alunos menos 17. Por que 17? Porque desses 85, 17 deles praticam dois esportes ao mesmo tempo. Então vai ser, ó, 85 menos 17, que vai resultar em 68, certo? Então, quantos alunos foram pesquisados? Ora, se eu quero saber a quantidade de alunos que são pesquisados, basta somar 68 mais 17 mais 58. Então a resposta será quantos? 143. 143 alunos foram pesquisados. Tudo bem, pessoal? Tudo, professor. Então existe a possibilidade de ter probleminhas, né? Probleminhas em relação a conjuntos numéricos, em relação àquilo que nós havíamos discutido antes. E isso aqui antes, nós estávamos relacionando apenas dois conjuntos. Mas existe a possibilidade de relacionarmos mais que dois conjuntos, 3, 4, enfim, né? Muitos conjuntos. Nós temos o conjunto A, nós temos o conjunto B, o conjunto B aqui no canto e o conjunto C. Perceba, aqui no meio, aqui, ó, nós temos a intersecção A, intersecção B, intersecção C. Que essa parte aqui sombreada mais escura, ela pertence aos três conjuntos ao mesmo tempo. Exemplo. Ó, observando o diagrama, responda. Vamos lá. Vamos responder o que se pede. A. Qual é o conjunto A? Quem são os elementos que pertencem apenas ao conjunto A? Melhor, ele pertence ao... Não apenas, desculpa. Ele pertence ao conjunto A. Quem são eles? 0, 1, 2, 3, 4. Ele está aqui no conjunto A. Tudo bem? Conjunto B. Conjunto B é 2, 3, 5, 6 e 7. Conjunto C. 2, 5, 4,
8, 9. Ó, A intersecção com B, união B intersecção com A. Primeiro, vamos procurar aqui. Quem é esse A intersecção B. Bom, quem é o A intersecção B? A intersecção B são esses dois números aqui, ó. É o A intersecção B. União com B, intersecção C. Ó, B intersecção C. Então, quem é a união de A intersecção B? Quem é o A intersecção B? União B intersecção C. É o conjunto formado pelo número 2, 3 e 5. Gente, tá muito feio esse negócio, viu? Realmente, desculpe aí, mas tá difícil o mouse aqui. 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. Deu pra entender esse 2, 3 e 5 aqui, galera? Sim. 2, 3 e 5. Bom, então, esses símbolos aqui, eles nos ajudam a definir quem são os elementos que nós estamos procurando, a resolver alguns probleminhas, né? Olha lá, A intersecção C, união com o conjunto B. Quem é ele? Ó, o A intersecção C, vou colocar agora em azul. A intersecção C é isso aqui, ó. A é esse conjunto aqui formado por esses dois números. Conjunto A, intersecção conjunto A, intersecção com conjunto C. É quem? É 2 e 4. A intersecção C, 2 e 4. Mas eu quero unir o A intersecção C com todo o conjunto B. Então, para unir todo ele, então vai ser quem? É essa intersecção, mas todos os elementos de B. Ou seja, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a intersecção C, união ao conjunto B, é 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bom, nós temos algumas questões para ir respondendo, né? Vamos lá. Exemplos. Dados os conjuntos conjunto A com os elementos 0 e 1, conjunto B com os elementos 0, 2 e 3, e o conjunto C com os elementos 0, 1, 2, 3, classifique em verdadeiro ou falso cada afirmação abaixo. Vamos lá. A está contido em B. E aí, pessoal? Conjunto A está contido no conjunto B? O que vocês acham? Não. Por que não? No caso, só teria o 0, porque o 1 não teria. Isso aí. No conjunto B. Isso mesmo. O conjunto A não está contido no conjunto B porque o elemento 1, que pertence ao conjunto A, não pertence ao conjunto B. Certo? Então, neste caso aqui, essa afirmação ela é falsa, porque a A não está contido em B. Vamos lá. O conjunto A está contido no conjunto C? Sim. Sim, porque todos os elementos do conjunto A também pertencem ao conjunto C. Então, essa afirmação ela é verdadeira. B não está contido no conjunto C?
E aí, o que vocês acham? B não está contido? Está sim, porque tem o elemento 0, 2 e 3 no conjunto C. Isso aí. B está contido no conjunto C. Logo, essa afirmação da letra C está errada, porque todos os elementos que pertencem ao conjunto B também pertencem ao conjunto C. Então, logo, a letra D, né, ela é verdadeira com os argumentos que nós usamos agorinha para afirmar que a letra C é falsa. Certo? Querem perguntar alguma coisa sobre essa questão de conjunto? Tranquilo, né? Não. Bem tranquilo. Então vamos continuar. Agora vamos entrar na nossa parte, né? Conjuntos numéricos. Existe uma história tudo bonitinha. Eu acho que eu não vou falar agora, mas assim, só dar um spoilerzinho. Talvez vocês tenham curiosidade em tentar entender de como é que surgiram essas questões dos conjuntos numéricos, né? A matemática por si só, ela é uma criação humana. Não é algo que estava assim pronto na natureza e nós humanos fomos lá, sei lá, tentando explorar a região e descobrimos. Não. A matemática por si só, como que eu posso dizer? Ela foi uma criação humana com um dos objetivos principais é de tentar facilitar o nosso dia a dia. Embora muitos acham que não, né? Que, nossa, a matemática veio para acabar com os nossos neurônios, só vem atrapalhar a gente, essas coisas. Mas não, acreditem, a matemática ela veio para tentar facilitar o nosso dia a dia. Assim como os conjuntos numéricos. Eu vou só fazer isso aqui para aceitar alguém que pediu para acessar aqui, tá bom? Vamos voltar para lá agora. Hein, professor, só uma palhinha aí. Tem muita gente que tem que estar autorizando para entrar, né? Uma Sim. dica pro pessoal é entra pela conta da Unemática e não precisa estar pedindo permissão para entrar. Isso mesmo. Como esse Meet é criado pelo e-mail institucional, quando vocês entrarem com o e-mail institucional de vocês, não vai ficar pedindo toda hora uma solicitação. Mas, enfim, né? É isso. Tentem entrar com os e-mails institucionais que não vão precisar necessariamente pedir autorização para mim. Já entra direto. E é isso, né? Então, os conjuntos numéricos, eles foram os primeiros que surgiram aí na matemática. Uma das primeiras matemáticas que surgiram para facilitar o nosso dia a dia. E o primeiro conjunto numérico criado por nós, seres humanos, foi o conjunto dos números naturais. Não é tão bonitinho assim como nós estamos vendo neste caso, né, com os números hebraico-romanos, mas eles foram criados e sofreram aí algumas adaptações, né, algumas alterações, mas enfim, o conjunto dos números naturais são todos os números inteiros positivos. Antigamente não existia o número zero. Depois de um certo tempo veio surgir o número zero. O conjunto dos números naturais é representado por esse símbolo aqui da letra N, né? Quando tem-se o zero, e com a letra N de asterístico, quando eu quero representar o conjunto dos números naturais sem o zero. Essa discussão do zero e não zero, ela é muito longa na matemática. Mas podemos afirmar assim que nem sempre, em toda a história, teve a representação do número zero. Isso aqui é uma representação da reta real. Né? Inicia-se com o zero e vai sempre se crescendo, aumentando, né? Adicionando uma unidade de espaço entre um número e o outro. E a gente consegue representar esses números nessa reta.
Não é à toa, por exemplo, que o nosso plano cartesiano, x, y, são representados por duas retas reais. Mas a gente vai chegar lá ainda nas nossas aulas. Mas vamos lá, conjunto dos números naturais são os números inteiros positivos, né? A mediana entre elas é unitária, uma unidade. Então, propriedades dos conjuntos dos números naturais. A soma de dois números naturais é um número não natural. A multiplicação de dois números naturais é também um número natural. E se um número é o número natural, então n mais 1 é o sucessor de n. E n menos 1... Desculpa. E o próprio n é o antecessor de n mais 1. Enfim, essas são as propriedades, algumas propriedades que vocês já viram em algum momento aí, né? Bom, números inteiros. Nos números inteiros, nós acrescentamos naqueles números, adicionamos no conjunto dos números naturais, alguns números que antes nós não tínhamos, que são os números inteiros negativos, ou que nós chamamos de números opostos, né? São os opostos do conjunto dos números naturais. Então vamos falar assim, quem são os conjuntos dos números inteiros? São todos os inteiros não nulos, são representados sempre por esse símbolo aqui da letra Z. Nossa, eu tô achando que eu tô... Esse símbolo aqui da letra Z. Os Z asterísticos, isso significa que dentro desse conjunto aqui dos números inteiros, o zero não pertence. Eu posso colocar assim, apenas os conjuntos dos números inteiros positivos, né? Isso implica dizer que esse conjunto dos inteiros, apenas os números positivos, nada mais é que o próprio conjunto dos números naturais, e o conjunto dos inteiros negativos, né, o do lado esquerdo, são os números negativos inteiros. Não positivos, né? Os negativos. Bom, propriedade dos números inteiros. Todo número natural é um número inteiro. A soma e a diferença entre dois números inteiros resulta em um outro número inteiro. E a multiplicação entre dois números inteiros também necessariamente será um número inteiro. Parece óbvio isso, né? Mas bora lá. Conjunto dos números racionais, representado por esse símbolo Q aqui. Então, números racionais. São todos números x, tal que x pode ser representado por uma razão. A razão de A em B, certo? Isso aqui é uma fração, uma razão. A dividido por B. Tal que esse nosso número aqui em cima, né, na nossa fração chamado de numerador, pertence ao conjunto dos números inteiros, e o B, nosso denominador, também pertence ao número inteiro. Agora, aqui há uma questão que nós devemos considerar. O B, essa letra B, não pode assumir apenas um número. Ele não pode ser apenas um número. Alguém de vocês consegue dizer que número que é esse que não pode ser? Que número vocês acham que deve ser? Que ele não pode assumir de forma alguma. Não sei. Oi? Não faço ideia. E aí, pessoal? O zero? Quem disse zero? Eu. Por quê? Por que zero? Chute. Chute. Então, se isso fosse uma prova, o seu chute seria certeiro. Ele não pode ser o número zero. Por que não pode ser número zero? Porque se eu tenho que dividir um número, se eu tenho que dividir alguma coisa, eu tenho que dividir para algo, alguém, algum lugar, né? Eu não posso dividir para nada.
né, para o nada, para um vazio. Então, o b, a nossa fração, o nosso denominador nunca será o número 0. Vocês querem ver? Peguem, por exemplo, a calculadora. Vamos ver se eu consigo pegar aqui para vocês a calculadora aqui. Vamos lá, calculadora. Calculadora, olha lá. 0, colocar 0, dividido por... Oh, desculpa. Colocar aqui 10 dividido por 0. Olha só o que acontece. Não é possível dividir por 0. Ele dá erro. Qualquer calculadora que vocês pegarem aí vai dar esse erro, tá bom? Então já fiquem sabendo aí, se isso cair numa prova de vocês, será uma pegadinha do Faustão. Bom, vamos indo lá. Então, nós temos aqui algumas representações dos nossos números racionais. 8 dividido para 5, né? Menos 2 dividido para 1 vai dar menos 2. Olha só, um número inteiro também pode ser considerado um número racional. Nós temos 1 dividido por 3, é um número infinito. Só que esse número infinito aqui, ele tem um nome especial. Isso aqui é chamado de dízima periódica. Ele é considerado um número racional porque, embora ele seja infinito, a gente consegue descobrir qual seria o sucessor, por exemplo, desse número 3. Alguém aí se arrisca a dizer qual seria um número que viria depois desse número 3 aqui? E aí, galera? 3 novamente, né? 3 novamente. E depois esse outro 3, um outro 3, um outro 3. Então a dízima periódica, ele tem esse nome porque existe um número periódico tendendo ao infinito. E se eu quisesse determinar qual seria o milésimo número, né, na milésima casa depois da vírgula, eu conseguiria determinar. Quem que seria ele? O 3. Certo? Ele é infinito, mas a gente consegue determinar qual seria o próximo número nas próximas casas. Agora, os números, as propriedades dos números racionais. Todo número natural e o número inteiro é um número racional, aquilo que eu tinha dito anteriormente. A soma e a diferença entre dois números racionais resulta em um outro número racional. O produto entre os números racionais também resulta em um número racional. O quociente de dois números racionais, sendo o divisor diferente de 0, é também um número racional. Números irracionais, né? Números irracionais é quando a gente não consegue, de algum modo, definir o valor exato dele, ou calcular o valor exato. Vamos dar aqui um exemplo, ó. A medida da diagonal de um quadrado de lado 1. Então nós temos um quadrado de lado 1. A diagonal de um quadrado, olha, isso aqui vem do Teorema de Pitágoras. Você lembra do Teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto, a soma dos catetos ao quadrado. Então a diagonal aqui, por exemplo, é igual a raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 é o número cuja representação decimal tem infinitas casas, mas não é periódica. Ou seja, depois desse número 2 aqui, eu sequer consigo definir qual seria o próximo número. Entende? Então, ele é infinito, mas a gente não consegue prever qual seria os números depois, sei lá, da milésima casa, né? Na milésima casa depois da vírgula. Seria, né? Teríamos que fazer cálculos e cálculos para chegar nessa definição, né? Então ele não tem um valor exato. Ele é infinito,
mas a gente não consegue definir quais seriam os números depois das vírgulas, né? Até conseguimos, mas enfim, não é um número exato. Minha pergunta é o seguinte: vocês conhecem algum outro número que tem essa mesma característica aqui? Que seja um número irracional? Número pi. O número π. O número π é um número irracional. Isso mesmo. Ou seja, é um número infinito. É um número infinito, a gente não consegue definir. Vocês conhecem algum outro número além do número π? Os números de Euler, né? Os números Euler. Bora lá. Propriedades dos números irracionais. O número irracional não é um número racional. Um número racional não é um número racional. A soma ou a diferença entre um número racional com um número racional é sempre um outro número irracional. O produto entre o número racional e o número racional é o número irracional. O quociente entre o número irracional e o número racional, diferente de zero, é o número irracional. Bom, bora lá. O conjunto dos números reais. Quem são os números reais? Os números reais é a reunião de todos os conjuntos, né? Sejam eles racionais, né? Os números irracionais, os números inteiros e os números naturais. Então, os números que nós vamos trabalhar na nossa disciplina são o conjunto dos números reais, ou seja, todos os números que nós vimos aqui como exemplo. Existem outros conjuntos? Existe mais um conjunto chamado de números complexos. Esses números complexos nós não vamos trabalhar aqui na nossa disciplina de nivelamento e matemática básica. Não é nosso objetivo trabalhar com eles aqui. Mas, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre esses números, fica uma dica aí para vocês. Tá bom? Eu fico a dica para vocês aí, para vocês procurarem na internet. Procurar na internet um pouco mais sobre eles. É interessante. No curso de agronomia, dificilmente vocês vão trabalhar com eles. Dificilmente não vão trabalhar. Mas fica a dica aí para vocês. Nós temos o pessoal da engenharia, que está aí também fazendo disciplina, outros pessoais aí de Tangará, de contabilidade, enfim. Caso vocês queiram, menina contábil, caso vocês queiram saber um pouco mais aí, é interessante, números complexos, né? Os nomes já diz um pouco sobre o que seria esses números complexos, né? Mas para nossa aula de hoje, pessoal, é isso. Eu vou deixar um material de apoio sobre conjuntos ainda hoje lá no SIGA-A, com uma pequena lista de atividades, e vou deixar também um livro. Nossa, ele é antigo, bem antiguinho, mas ele é muito bom, muito bom para nossa disciplina, tá bom? Muito bom mesmo. Bom, pessoal, é isso. Vocês querem fazer alguma pergunta, falar alguma coisa sobre, tirar alguma dúvida? Eu tava pensando em a gente marcar um horário para tirar dúvidas.
Não somente esse horário pra... Mas enfim, né? Eu acho que durante o dia, não sei. Só pensei, né? O que vocês acham? Olha, professor, se a gente puder mandar lá no grupo, assim, não no horário específico, mas quando tiver dúvida em relação a alguma coisa, se a gente puder mandar lá no grupo, o senhor responder, seria bom. Vamos fazer o seguinte, vocês mandem no grupo, eu vou separando as dúvidas de vocês, aí na próxima aula, um pouco antes ou depois, a gente reserva um tempo, por exemplo, como agora, vocês provavelmente não têm nenhuma dúvida, só vão ter dúvida a partir do momento que começarem a fazer, né? Mas reservar, por exemplo, esse tempo para tirar dúvidas que vocês mandaram no grupo. O que vocês acham? Pode ser. Então aqui, então fica fica assim, né? Então eu vou enviar ainda hoje, não agora, mas ainda hoje para vocês. Vão fazendo, como eu disse para vocês, a nossa avaliação vão ser alguma daquelas atividades que estarão ou no livro ou no material de apoio ou no material de apoio, né? E vamos fazendo, tirando suas dúvidas, tá bom? Marcando ela pra gente tirar essas dúvidas aqui. E no mais, eu vou desejar para vocês uma boa noite. Fiquem bem. E é isso. Até semana que vem. Boa noite, professor. Desculpa, até amanhã. Meu Deus do céu. Até amanhã. Não, até amanhã, gente. Obrigado alguém que me chama. Até amanhã. Eu que estou endoidando.